O Supremo Tribunal Federal confirmou que a Polícia Federal pode solicitar diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, relatórios sobre movimentações financeiras suspeitas sem a necessidade de autorização judicial, desde que a requisição seja fundamentada. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, destacou que o tema já foi reconhecido pelo STF em julgamento anterior. A decisão garante a continuidade da investigação sobre desvio de recursos públicos da Prefeitura de Sorocaba, no interior paulista. O caso envolve o repasse de dinheiro para uma organização social contratada para administrar uma UPA. Os valores teriam sido desviados por meio de contratos fraudulentos para pessoas próximas à direção da organização. A Polícia Federal havia solicitado 2 relatórios de inteligência financeira sobre envolvidos no caso. A defesa de um dos investigados alegava que os documentos não teriam validade porque não tinham autorização judicial. O Superior Tribunal de Justiça havia acatado o pedido dos advogados, retirando os dados da investigação. A PGR considerou que a decisão do STJ contrariava o entendimento consolidado do Supremo, enfraquecendo o combate ao crime. A ministra Carmen Lúcia reafirmou a legalidade da atuação da Polícia Federal no caso, destacando que os relatórios foram solicitados a partir de indícios concretos e de um procedimento formal. Com a decisão, os documentos voltam a integrar o inquérito da Polícia Federal. O governo brasileiro publicou nova nota contra violações sistemáticas de direitos humanos na Palestina. O Ministério das Relações Exteriores expressou profunda indignação diante dos recorrentes episódios de violência contra a população civil no estado da Palestina, não se restringindo à faixa de Gaza e se estendendo à Cisjordânia. Segundo a nota, a comunidade internacional segue testemunhando as graves violações de direitos humanos e humanitários com os ataques de Israel à infraestrutura civil, inclusive a locais religiosos e às instalações das Nações Unidas. O Brasil destaca a violência indiscriminada e o vandalismo por colonos extremistas, como o incêndio de uma igreja em ruínas e de um cemitério bizantino. O Itamaraty reforça ainda que os massacres de civis, grande parte mulheres e crianças, se tornaram cotidianos durante a entrega de ajuda humanitária em Gaza, com a utilização da fome com arma de guerra. Para o governo brasileiro, os horrores se somam às contínuas violações do direito internacional, com a anexação do território pela força por Israel e a expansão de assentamentos ilegais. O Brasil considera que não há mais espaço para ambiguidade moral nem omissão política e diz que a impunidade mina a legalidade internacional e compromete a credibilidade do sistema multilateral. O país conclama a comunidade internacional a não permanecer mais inerte diante das atrocidades em curso contra os palestinos. O governo brasileiro anunciou ainda que está em fase final para fazer parte do processo em curso na Corte Internacional de Justiça, em ação proposta pela África do Sul, que considera crime de genocídio a ação de Israel. Mais de 100 grupos internacionais de direitos humanos pediram nesta quarta-feira, dia 23, que os governos tomem medidas contra a fome que se espalha em Gaza, inclusive com cessar-fogo imediato e fim de todas as restrições de ajuda humanitária no território palestino. As entidades denunciam o cerco do governo de Israel à população de Gaza e aos trabalhadores humanitários, que correm risco de serem baleados apenas por estarem nas filas de alimentos. Ainda advertem que os suprimentos de ajuda humanitária estão esgotados. Segundo as organizações internacionais, mais de 800 pessoas foram mortas nas últimas semanas tentando obter alimentos, a maioria por soldados israelenses que provocaram tiroteios em massa. Em 25 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Eventos relativos à data vêm sendo realizados em todo o país desde 1º de julho e prosseguem até o fim do mês. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, mulher negra e latino-americana, a data é um importante instrumento de combate à discriminação racial e de gênero. É um dia de celebração, reflexão sobre as lutas, conquistas e as necessidades de reconhecimento dos legados e direitos das mulheres negras. O respeito à sua existência e a necessidade de implementação de ações de reparação reais
para impactar a sociedade. O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha foi instituído em 1992, ano em que ocorreu em Santo Domingo, na República Dominicana, o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. No mesmo ano, a Organização das Nações Unidas reconheceu a data como Dia Internacional. A assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Cultura, Mariana Braga, ressalta a importância desta celebração para o Ministério da Cultura. O 25 de julho é uma oportunidade para dar visibilidade às mulheres fazedoras de cultura nesse Brasil que estão aí na linha de frente dos territórios culturais, dos projetos culturais, das ações culturais, das expressões culturais brasileiras. De acordo com Mariana Braga, o MINC vem adotando estratégias e implementando ações afirmativas às políticas culturais, especialmente voltadas às mulheres negras. Essas ações afirmativas, elas se expressam por meio de cotas, de editais específicos, de bônus de pontuação dentro dos processos seletivos, né? Então a gente lançou no Ministério da Cultura ações afirmativas com foco em mulheres negras dentro do audiovisual, também dentro do livro-leitura, e estamos fazendo um processo de implementação nacional de ações afirmativas por meio da Política Nacional Aldir Blanc em todos os estados e quase todos os municípios brasileiros. A data também é importante para destacar nomes de mulheres negras que têm contribuído para a cultura brasileira, além de reconhecer o protagonismo que essas mulheres merecem na atualidade. É o que destaca a ministra Margarete Menezes. De Maria Firmina dos Reis, a Lélia Gonzalez, de Carolina Maria de Jesus, a Ruth de Souza e tantas mulheres anônimas, nós somos herdeiras de uma ancestralidade poderosa. O governo brasileiro vem trabalhando para que mulheres negras e latinas e todas as mulheres estejam acolhidas nas políticas federais e nas políticas culturais, porque representatividade importa e as nossas histórias precisam ser contadas. Celebramos o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, uma data para honrar a força, a beleza, a resistência de tantas mulheres que construíram e constroem nossa história. Vale lembrar que no Brasil, o 25 de julho é também Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem a Teresa de Benguela, líder do quilombo Quariterê e símbolo da resistência negra brasileira. A data foi instituída por lei em 2014. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, subiu 0,31% na terceira quadricemana de julho de 2025. Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23 de julho, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE. Nesta apuração, 4 dos 8 grupos que compõem o índice apresentaram aumento nas taxas de variação. A alta foi impulsionada principalmente pelo grupo Habitação, que foi de 0,62% para 0,77%. Também contribuíram para o acréscimo os grupos Despesas Diversas, que subiu de 0,47% para 0,80%. Saúde e Cuidados Pessoais, de 0,17% para 0,30%, e a alimentação, que passou de 0,01% para 0,05%. Por outro lado, 4 grupos apresentaram desaceleração. Vestuário caiu de 0,01% para menos 0,30%. Educação, Leitura e Recreação recuou de 0,93% para 0,86%. Comunicação passou de 0,09% para menos 0,05%. E transportes teve uma leve queda, de menos 0,14% para menos 0,15%. Reportagem Maria Clara Abreu. Governos estaduais e o governo federal se mobilizam para conter os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor no dia 1º de agosto e já provocou reação de estados com forte peso nas exportações, como São Paulo e Goiás. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, anunciou um pacote emergencial com R$200 milhões em crédito subsidiado por meio da linha Giro Exportador, com juros a partir de 0,27% ao mês, além de articulações com empresários e representantes americanos. Já em Goiás, o governador Ronaldo Caiado quer usar fundos estaduais para apoiar setores estratégicos, como pecuária, mineração e pesca.
Tem que cuidar do meu Estado. Essa é a minha responsabilidade. Tem que cuidar da sobrevivência da empresa. Tem que cuidar para que não desestruture a economia do Estado de Goiás. Da mesma maneira que eu estou buscando ações concretas por parte do governo, nós não vimos nenhuma iniciativa dessa por parte do governo federal. Goiás está à frente. Enquanto isso, o governo federal prepara um plano de contingência liderado pelo Ministério da Fazenda, com foco em apoio fiscal controlado e medidas emergenciais. Uma delegação de senadores embarca nesta semana para Washington, numa tentativa de reabrir o diálogo com os americanos. Outros estados também se articulam. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul já iniciaram conversas com empresários para traçar estratégias locais de mitigação. A expectativa é evitar perdas maiores para a economia nacional, especialmente nas cadeias produtivas mais vulneráveis ao tarifaço. Reportagem Lívia Brás.